Então vamos iniciar. Vamos fechar os olhos. Respirar devagar. Esvaziar a cabeça, né? De tudo que a gente tem pensado durante o dia. Nossos problemas. Os problemas que muitas vezes não existem. Vamos se desligar desse mundo, dessa ilusão. Vamos procurar por Deus dentro de nós, né? Pedir que o Espírito Santo venha até a gente, que Ele conduza aqui o nosso encontro. Imagina que você está passando por dentro de uma floresta escuro. E aí você vai caminhando. E aí você vai vendo uma luz lá na frente. E aí você vai caminhando, caminhando, sem medo, mas com muita alegria, com muita vontade de saber o que tem lá no final. E aí você caminha, caminha, e aí quando chega, tem uma área bem grande, e aí a gente senta em círculo e começa a meditar. E no meio da gente chega Jesus. Porque Ele mesmo disse que onde um ou mais estiverem, ali Ele estará. E Ele olha no olho de cada um de nós. Isso alegra muito de ver a gente juntos. Vamos rezar a oração do Espírito Santo? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazendo que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da tua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos ler aqui o Evangelho, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Naqueles dias, Maria seguiu às pressas e dirigiu-se para as montanhas do sul do país, a uma cidade da província de Judá. Entrou em casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, seu filho estremeceu em seu seio. Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, exclamou em alta voz: Bendita és tu, Maria, entre as mulheres, e bendito é o filho que vai nascer de ti. Que grande honra é a minha em receber a visita da mãe de meu Senhor. Assim que sua saudação chegou aos meus ouvidos, meu filho estremeceu de alegria dentro de mim. Tu és feliz, Maria, por teres acreditado. Todas as coisas que te disseram da parte do Senhor se realizarão. Depois de ouvir esta saudação, Maria exclamou: Eu presto minha homenagem ao Senhor, e quanto me alegro em Deus, meu Salvador, porque Ele deu valor à sua serva. De agora em diante, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Aquele que é poderoso fez em mim grandes coisas. Santo é seu nome. Sua misericórdia se manifesta de geração em geração a todos aqueles que o respeitam. Ele demonstrou sua força, deixando sem ação os que alimentavam pensamentos orgulhosos em seus corações.
Retirou os poderosos de seus tronos e elevou os humildes. Enriqueceu de graças os necessitados, que se voltaram para ele, e despediu de mãos vazias os ricos, que se julgavam independentes dele. Socorreu ao povo de Israel, seu servo. Exerceu sua bondade para com Abraão e para com todos os seus descendentes, para sempre, conforme a promessa feita aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel mais ou menos 3 meses. Depois voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a Deus. Vamos ler então mais uma vez. Refletir bastante para depois a gente partilhar. Mário, na hora que você quiser começar, acho que deu pra todo mundo ler, né? Tá bom.
Esse trecho de hoje é interessante. A gente, como sempre a gente faz, que é o principal objetivo da leitura orante, é buscar aí nas entrelinhas o que o texto vem nos transmitir, né? Trazer para os dias de hoje. Qual a mensagem? É bastante conhecido, algumas curiosidades que podem nos auxiliar, né? Sobretudo na questão do cântico de Maria. Todo esse texto de hoje, enfatizando aí o cântico de Maria, né, famoso, é um conjunto de mais de 20 citações do Antigo Testamento, né, que o autor aí reuniu, né, para formar esse evangelho de hoje. Então, sobretudo o cântico de Maria, lá está no livro de Samuel, né, na profeta, tá lá, é muito interessante, né, esse engrandecimento da alma, e coloca Maria como uma pessoa escolhida, uma jovenzinha ainda. Então mostra assim, os caminhos de Deus são completamente diferentes dos nossos. De repente, ele escolhe justamente uma jovenzinha solteira para gerar o seu filho aqui na terra como humano, né? A pessoa, um Deus que se faz homem. Então é importante a gente olhar com bastante cuidado isso, a dificuldade que a gente, a um primeiro momento, a gente imagina que Deus coloca aquela jovem numa situação complicada. A mãe solteira nesse tempo de Jesus, ela é apedrejada praticamente, né? E aqui essa união de todas essas citações do Antigo Testamento, justamente eles levam e colocam Maria como a escolhida, é um pouco diferente daquela visão tradicionalista daquele tempo, né? E é interessante essa visitação, né, também de Maria, sua prima Isabel, que a gente está cansado em modo de dizer, né? Cansado não, que a gente já viu inúmeras vezes, continua lendo, né? E é importante essa interpretação. Buscar nas entrelinhas desse texto, né? Sobretudo nesse cântico, qual a mensagem que vem aí para nós hoje. Então é isso que a gente tem que pensar um pouco para a gente ir conversando. Porque isso diz muitas coisas para cada um de nós, se nós trouxermos esse texto para os nossos dias, para o nosso dia a dia, nossas ações, o modo como a gente vê as coisas. Quando a gente lê isso hoje, é muito bonito, a gente se encanta. Mas vamos colocar esse texto no contexto, há 2000 anos. É uma situação bastante complicada, mas sobretudo aqui tem uma coisa, que a fé verdadeira, ela alimenta a nossa alma e gera coragem. Coragem é uma das virtudes, né, que a fé nos propõe. Quando a gente acredita, né, na palavra, a gente se fortalece na coragem. Isso nos induz a ir adiante sem medo das consequências. Isso é importante. Então, eu acho que é isso. A gente tem que, nas entrelinhas, justamente nos colocar nessa condição, sobretudo no Cântico de Maria, que tem tudo a ver com esse prefácio, vamos dizer assim, né, do que ia acontecer. Começa exatamente aí, né, na gravidez de Maria, que vai gerar o Salvador, e por tudo que ela passa, por tudo que ela passou, e por tudo que a gente hoje tem o olhar voltado. Quem de nós, cristãos, católicos, né, sobretudo católicos, não tem essa visão voltada para Maria, né? A gente humildemente não vai direto a Jesus, mas sempre por intercessão de Maria. A gente sempre pede para ela, e nós nos colocamos humildemente como filhos dela, né? Não é assim? A gente pede a intercessão de Maria, sempre na certeza que ela vai nos auxiliar. Não que a gente não possa pedir direto para Jesus, mas a gente tem na visão da mãe, é uma frase interessante, minha mãe sempre falava isso: peça à mãe que o filho ouve.
Minha mãe falava muito isso para a gente. Então acho que é isso aí, a gente tem que procurar nas entrelinhas essa fé que nós demonstramos, né? Sobretudo pela intercessão de Maria. Eu acho que é isso que a gente tem que dar uma introdução aí para a gente pensar bem. Muito bem. Rose, hoje é você, Rose. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo vocês muito baixinho. O que a gente vai falar de Maria? Fala para mim, né? Essa mulher guerreira, né? Vamos falar assim, que aceitou, que disse sim, enfrentou. Eu gosto muito aqui desse versículo aqui, bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então, ela acreditou. E o que a gente vê aqui no texto? 2 mulheres grávidas, 2 filhos, que vai mudar o mundo, vai mudar a humanidade, né? Vamos falar assim, que eu vi no texto. E outra coisa que eu acho interessante, né? Todo ano a gente vê esse texto. E todo ano a gente encontra uma coisa de diferente nele, né? Todo ano ele vem trazer uma coisa nova. E hoje o Mário falando, e quando a Keno lá estava lendo, eu comecei a ver, né, nos pedacinhos aqui no canto de Maria, né? Quanta coisa que a gente pode mudar, né? Na gente, no irmão, né? E o que a gente vai falar? Obrigado, Maria, por o teu sim. É isso que eu estou falando hoje, tá bom? Oi. Eu preciso ficar bem pertinho aqui para ouvir vocês. Então fique, agrude aí. Quem mais que vai falar? Quem que tá? Eu não consigo ver as pessoas aqui. Eu vejo o Nivaldo. Conceição, quer falar? Nivaldo, Luizinho. Nayu, eu me encontro. Eurico. Então, eu fiquei pensando também nessa questão de Maria não santa, Maria humana, né? Que é essa humanidade aí que ela passou, que não deve ser fácil, né? Pelas situações, igual o Mário colocou no começo, né? Naquele momento, naquele contexto, imagine uma mulher grávida, solteira e tal, né? E assim, como ela acreditou, né? Em tudo que foi dito para ela, né? E em tudo o que foi prometido ali, como ela teve a confiança, né? Eu acho que o que a gente busca quando a gente fala de Maria é confiança, né? É isso que a gente tem confiança, a gente tem a certeza de que Maria vai nos ajudar, né? Assim como ela teve a certeza de que ela estava fazendo uma coisa boa, né? Então, porque se você pensar, né? Será que Maria sofreu mais ou menos do que a gente sofre hoje nos dias atuais? Ela sofreu tanto quanto a gente, né? Ela teve as dificuldades ali, né? A gente fala assim, nossa vida, tal, né? Difícil fazer isso, difícil fazer aquilo, tal. Mas Maria teve essa dificuldade também, né? E mesmo assim, e apesar disso, né? Ela seguiu firme, acreditou, teve confiança, foi, né? Então acho que quando a gente fala com Maria, né? A gente busca essa força, né? Essa vontade de pegar até Deus, né? Eu acho que essa é a grande mensagem que chega para mim hoje aqui, né? Que Maria nos dá essa vontade de chegar até Deus, né? E se precisar, a gente sabe que pode chamar ela, que vai, com certeza que vai dar certo, né? Ninguém tem dúvida, né? A gente não tem dúvida. Que é uma coisa maior, né? Maior que nós. Bom, é isso.
queria comentar assim, um pouquinho, né, sobre confiança, a fé de Maria. Maria foi muito corajosa, né? Ela acreditou, principalmente quando ela disse aquela frase, né? Faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando o anjo anunciou, né, o que ia acontecer com ela, né? Ela se entregou, ela confiou, ela acreditou que Deus ia cuidar dela. Como o Mário falou no início, naquela época, né? Como era perigoso, podemos dizer assim, né? Uma mulher engravidar, uma menina, né? Uma mocinha, assim, engravidar sem ter marido, sem ser casada. Correndo risco de vida, correndo risco de ser apedrejada, né? Eu admiro demais Maria, principalmente, né? Quando eu ouço, né, esse evangelho, né? O evangelho da Anunciação, né? Quando ela diz o sim, ela se entregou, ela confiou, ela acreditou, né? A fé dela foi muito grande, né? Ela se entregou. Então, faça-se em mim segundo a sua palavra, né? É uma coragem muito grande. Eu admiro muito Maria, né? Nesse sentido, né? Ela tem muita coragem, muita fé, né? Se entregou. Ela faça de mim segundo a sua palavra. Deixou Deus agir na vida dela, né? Vou olhar para esse lado, assim, minha fé é muito pequenininha, né? Será que eu teria essa coragem? Não, eu não teria essa coragem, tenho certeza, né? Minha fé não é tão grande que nem a dela, né? Vou correr no risco de vida, passar por tudo que ela passou, que ela estava correndo, né? Tem que acreditar muito. Eu admiro demais Maria, né? Nesse sentido aí também. Eu vou tentar falar um pouquinho. Vocês me desculpem. Hoje eu vejo, no caso de Maria, né, essa aproximação com o mundo espiritual, onde quem faz essa aproximação realmente com o mundo espiritual coloca os pés no chão. Olha que interessante. Hoje você vê as pessoas correndo atrás de milagres, correndo atrás de coisas fenomenais, né? Os jovens correndo atrás de varinha no passe de mágica, né? Fazendo as coisas todas ocorrerem de uma forma assim fácil, né? E é o caminho totalmente contrário aos ensinamentos aí que Jesus veio trazer, né? Então, quem segue esse caminho, quem busca, né, vamos dizer assim, seguir por esse caminho fácil, ilusório, né, que chama a atenção, que provoca, né, nas pessoas esse euforismo todo aí, né, que nós vemos aí nos filmes e tudo mais, estão totalmente buscando seguir o caminho errado, né? Totalmente fora. Então não é esse o sentido, né? Daí cabe a cada um de nós também, cada um de vocês, né? Quando nós buscamos na nossa mente caminhos fáceis, né? Através da igreja, né? Um milagre, isso, daquilo, caminhos fáceis, nós estamos buscando o caminho errado. Não deve passar pela nossa mente isso, né? Então, o caso de Maria, assim que ela recebeu aí a visita do anjo, né? Olha lá, a ação de Deus nela, né? Ela se coloca a serviço, ela quer trabalhar, né? Ela se envolve realmente aí na ação, né? E coloca a mão realmente na massa, né? Ela participa desse processo, né? Não fica esperando que alguém faça, mas ela vai lá e faz. Daí nós vemos a ação dos santos, todos os santos que nós conhecemos, né? Vamos colocar aqui em primeiro lugar Francisco de Assis, né? Quando Jesus falou com ele, reconstrói a minha igreja, ele já foi colocando a mão na massa, né? Foi construindo, né?
as paredes daquela igreja, o teto, e construiu uma, depois construiu outra, depois construiu outro, né? É aquele que estava trabalhando, né? Buscando o tempo todo, né? Não estava imaginando em fazer as coisas mágicas, né? Ontem também nós vimos a irmã Dulce, né, Ilza? Vocês celebraram, né? Junto com as irmãs, os irmãos lá na refeição que vocês fazem na quarta-feira. E ela, olha que interessante, ela precisava de um lugar para fazer um hospital, atender as pessoas de rua, né? E não tinha. O que ela fez? Ela pediu para a madre superiora dela, né, para que ela pudesse tirar as galinhas lá do galinheiro. E no galinheiro ela fez um hospital, um lugar para atender as pessoas. Ali que começou o hospital dela, né, tirando as galinhas do galinheiro, limpando tudo, né? Imagina o trabalho que ela teve, limpar tudo, colocar as pessoas ali dentro do galinheiro, né, para ser atendida, né? Então, olha, é isso que eu quero colocar para vocês, né? Quando tem esse contato maior com o mundo espiritual, as pessoas colocam o pé no chão, gente. Não fique imaginando coisas ilusórias, né? Não faz de conta, esperando que Deus venha no nosso encontro e nos ajude de um passe de mágica. Não é assim que funciona. É colocar o pé no chão, a mão na massa, né? Fazer as coisas com as mãos, né? Com o que você tem por perto, né? Nas suas condições, né? Mesmo que não vá longe, não seja muita coisa, mas é aquilo que você tem, é aquilo que você pode fazer, que está à sua disposição, né? Sem buscar coisas grandiosas do alto, né? E se as coisas grandiosas do alto vier, não é em primeiro lugar, não. Em primeiro lugar é você colocando a mão na massa, fazendo as coisas, para depois Deus ir agindo, né, consequentemente na sua caminhada, né, te ajudando aí de outras formas, né, mas nunca de uma forma mágica, né. Então hoje o mundo todo, né, eu fico triste de ver isso. Os jovens, principalmente, com esses videogames, com esses filmes, né, de super-homens e tantas outras coisas mais aí. Tantos super-heróis, né, que nós vemos aí no cinema, né? E eles ficam imaginando, né, sendo um daqueles lá e fazendo as coisas de uma forma fácil, como eles fazem. É errado, totalmente errado tudo isso, né? Ficar impressionando os jovens, né, com essas coisas que não vêm de Deus, gente. Não é por aí, não é esse o caminho. Então vemos o mundo caminhando realmente aí por péssimos lugares. Então, os caminhos hoje são horríveis, né? Esses caminhos ilusórios todos que desviam, né, as pessoas do caminho, também nos desviam, né, cada um de nós, né, a entender que, às vezes, na própria igreja, em meio a uma pastoral, ou mesmo entre nós na ordem franciscana, né, achamos que podemos fazer grandes coisas, né, de uma forma rápida, fácil, né, que não é esse o caminho, né? Até eu falo para vocês que na nossa fraternidade nós aprendemos nesses 16 anos que o mais importante de tudo que nós fizemos, né, foi aconteceu em cada um, em cada pessoa, né? E naqueles que partiram, né, as mudanças feitas em cada um, né? Então eu digo para vocês com toda certeza, o mais importante, né, presta atenção nisso, o mais importante não são as coisas feitas que nós vamos fazer fora,
mas sim as coisas que nós fazemos em nós, em cada um de nós. Nossa, como é importante, né? A mudança pessoal. E é tão difícil, viu? É tão difícil, não é fácil não. Levamos às vezes uma vida toda para fazer uma mudança, viu? Como é difícil, não é passe de mágica não, né? Então, às vezes a pessoa pede paciência, olha, meu Deus, me dê paciência, né? Não sabe o que está pedindo, porque ele vai dar para você condições para você treinar a paciência. É justamente o contrário que você pediu, né? Você vai encontrar pessoas no seu dia a dia que vão tirar sua paciência, justamente para você treinar a paciência que você pediu para Deus. Olha como o caminho é ao contrário, né? Você pensa que as coisas vêm de mão beijada, não passe de mágica? Eu quero paciência, tá? Tó, paciência para você. Não. É você que vai conquistar a paciência, ele vai dar condições para você conquistar essa paciência. Então, olha, cuidado com o que você pede, né? É esse o sentido, né, que nós estamos vendo o Evangelho de hoje, né? Justamente para nós colocar o pé no chão, né? E caminhar devagar, com passos seguros, para chegar até Ele, né? Não desviando desse caminho, né? Porque as ciladas que são colocadas no caminho aí são tantas, viu? Ainda mais hoje, nos dias de hoje. Então acho que pode ser mais ou menos por essa linha também a nossa reflexão de hoje em cima da Maria. E, né? Olha, Maria está até hoje trabalhando, né? Maria, Jesus falou para ela, né? Aí está o seu filho, aí está a sua mãe, né? Então, ela está trabalhando aqui no nosso meio até hoje, nos encaminhando, né? A serviço aí. Ela não parou e não vai parar. Desculpa aí pelas tosse. Completando assim o que você está dizendo, Luizinho, essa semana eu na forania, né, representando a paróquia, conversando com o responsável da pastoral da família, a nível de forania, ele estava dizendo bem isso que você falou. A gente conversando, ele disse que as pessoas chegam e procuram nós também. Já aconteceu isso com a gente, né? Com nós da fraternidade. Chega e diz assim, eu quero participar, eu quero fazer, eu quero não sei o quê, né? Assim, aquela coisa, aquela, né, ânsia de fazer alguma coisa. Aí ele estava dizendo, aí quando você convida a pessoa, olha, nós vamos ter uma missa, nós vamos ter um retiro, a pessoa, não, eu não tenho tempo, eu não posso, nunca dá tempo, nunca pode, né? Então, assim, às vezes, um pouco, a gente não é querer fazer muito, não é isso que vai querer fazer coisas, né? É o que você falou agora. Às vezes, fazer uma visita para o irmão é muito maior, né, do que eu querer fazer grandes coisas, né? Então, hoje mesmo eu estive visitando a Dona Madalena, né, aquela senhorinha que ficou doente, que nos ajudou muito na festa de Santo Antônio. De repente ficou doente, ficou internada, tudo. Hoje eu e a Sônia fomos lá visitar ela. Ela ficou feliz da vida, feliz, porque agora ela está bem, graças a Deus, né? Passou muito mal, mas agora está bem. Então, e como muita gente chega também na fraternidade, quantas pessoas já veio até nós, né, Luizinho? Querendo saber o que a fraternidade faz. Quando a gente diz para ela que é a gente que tem que mudar, né? O fazer é nós, mudar a nossa atitude, a nossa vida. As pessoas vão embora, não entendem, né? Não querem coisas. Então, o que você falou é só para completar um pouquinho, que eu acho que está certíssimo.
E eu fico aqui com essa frase, né? O começo aqui da... A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aqui a gente sente toda a grandeza de Maria, né? Toda a grandeza dela, o amor dela, o acreditar, o sim dela. Então, eu fico com essa frase aqui hoje, tá bom? Quem vai falar agora? Eurico, quer falar um pouquinho? Pois eu vou só ouvir. A Kenola vai falar, Keno? Fiquei por último, né? Eles falaram tudo, né? Mas acho que é um pouquinho de tudo que vocês falaram mesmo, né? Assim, acho bonito essa parte, né, que fala: tu és feliz, Maria, por teres acreditado, né? Então, resumindo tudo, né? Por ela ter acreditado, então vem um anjo, fala para ela, e imediatamente, né, ela entende tudo, entende e permite, né? Coloca em ação, ela vai até Isabel e vai ajudar. Então, ela permitiu, né? Disse o sim dela e caminhou, né? E olha quantas coisas lindas, né? Deus fez por meio dela e faz até hoje, né? Quantas pessoas são resgatadas por meio dela, né? Que buscam nela um refúgio, uma ajuda, um acolhimento, né? Um se parecer, né? Quantas mães, né? Não pensa como foi Maria, né? Maria, né? Você foi mãe também, né? Me ajuda a ser uma mãe também como você foi, né? Me guia, me ilumina, né? Me ajuda, né? E, né? Ela se tornou um braço direito ali, né? De Deus, né? Então, e por quê, né? Porque ela falou sim, né? Falou sim. Aquele sim verdadeiro, aquele sim que transforma, né? E acho que todos nós temos, né? Acho que Deus também chama a gente, né? Ele vem até nós e chama também. Com certeza, cada um de nós já teve momentos assim que Deus chama, e a gente, né? Quando a gente ouve, aí você fala: ainda bem que eu fui, ainda bem que eu fiz, ainda bem que eu, nossa, olha, né? Então, e com certeza a gente é feliz nesses momentos, né? Fica até gravado, né? Ai, nossa, aquela vez, olha, nossa, aconteceu isso, né? Foi, ainda bem que eu fui, ainda bem que eu fiz, ainda bem que eu ouvi o chamado, né? Então, e a gente vai ser feliz, né? Se a gente quer ser feliz, é esse, né? Ouvir esse chamado, né? Como Maria ouviu. Sim. O Mário vai completar, Mário? Hoje dá pra repetir. Tem mais gente, não tem tanta gente? Se alguém mais pensou em alguma coisa? Eu acho que já foi dito tudo, né? Que cada um sentiu. Né? Acho que é importante. Se a gente ficar aqui, a gente conversando, nós vamos ficar a noite toda, né? Porque tem tanta coisa nessas entrelinhas, né? Tantas experiências. Sobretudo nós que já estamos um pouco mais vividos no tempo, né? A gente tem muitas experiências, né? E se fosse o caso de citar, né? As experiências que cada um teve, essa relação com Maria, né? Nossa Senhora. O próprio São Francisco, que a gente tem essa admiração por ele, ele tinha uma devoção muito grande por Nossa Senhora, né? Nossa Senhora dos Anjos, né? Ele tinha essa relação de filial, né? Que era muito importante, né? Ele tinha essas perguntas no dia a dia para Nossa Senhora, como ele deveria agir, para iluminar, para ajudar, né? Ele levar adiante aquela empreitada que ele assumiu, né? De ser cristão naquele ponto. Talvez tenha sido o maior exemplo de cristianismo da história, talvez não, certeza. Né? E sempre assim buscando essa auxílio de Maria, né? Então, para a gente, se a gente, como franciscanos, podia também fazer esse exercício
de Maria estar sempre presente na nossa vida e nos momentos difíceis, demonstrar esse gesto de humildade, não se dirigir diretamente a Deus, que nem diz os nossos irmãos evangélicos. Para que pedir intercessão se a gente pode pedir direto para Deus? É uma interpretação. A gente tem essa visão pela mãe, né? Essa irmandade por Jesus. Então a gente também se sente no direito de fazer esses pedidos, essas intercessão, né? Mas como um gesto de humildade e acreditando que a mãe faz tudo pelo filho. Nós nos colocamos na condição de filho, acreditando que a mãe sempre vai querer o bem para o filho. E querer o bem para o filho não é sempre aquela vontade nossa. Quantas vezes as nossas mães, né, mães verdadeiras aqui de terra, falou não para a gente e a gente ficou meio assim, mas depois a gente entendeu que ela tinha razão, que a mãe quer bem, quer o melhor para o filho. Então essa é a ideia também, né? Não adianta a gente pedir coisas que não estão de acordo, mas é na certeza que quando a gente pede esse auxílio para Maria, para Nossa Senhora, ela vai aprontar para a gente o melhor caminho, se nós nos colocarmos na condição de filho. Importante isso também. Eu acho que é aí que a gente tem que trabalhar, ter esse exercício, né? Sempre olhando para a mãe, né? Eu acho que é isso aí, uma forte mensagem dentre as tantas que tem nesse evangelho de hoje. Tá bom, então vamos agradecer a Deus por tudo, dizendo obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai nosso, Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nosso coração, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dar hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas do mal. Amém. Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a coroa divina, a piedade de guarda e governa ilumina. Amém. então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.